Boa noite, pessoal. Estamos começando aqui um Hangout para ensinar como fazer a configuração inicial do Parker para trabalhar no estacionamento aí. Eu já configurei aqui, já instalei o Parker neste computador, fiz download do site lá, instalei neste computador. Tanto para quem está usando a versão de demonstração que está disponível no site, quanto para quem adquiriu o software e recebeu o CD de instalação juntamente com o Hardlook, esses próximos passos que nós vamos seguir agora são os mesmos, com a diferença de quem adquiriu já o software tem que conectar ali o Hardlook, que é o dispositivo USB que recebeu junto com o CD, no computador para fazer a liberação do Parker. Então eu vou acessar clicando duas vezes aqui no ícone do Parker, né? Vou escolher aqui o usuário administrador, que é o usuário que vem de fábrica com todas as permissões de acesso a todo o sistema, né? Vou entrar com a senha admin, que é assim, ó, ADMIN, sem essa parte aqui do extrador aqui, ó, só admin, né? É a senha padrão do Parker. Vou clicar em entrar aqui e já vou direto no assistente de configuração, que fica aqui em utilitários, configurações. Vou dar próximo nessa tela. Aqui eu vou configurar os dados da minha empresa. Se você tiver uma empresa aí, vai selecionar o tipo de pessoa como jurídica. Caso você emita suas notas fiscais aí do estacionamento como pessoa física ou ainda não tiver cadastro com a sua prefeitura, vai selecionar física aqui e vai digitar seu CPF. No caso aqui eu tenho uma empresa, eu vou digitar jurídica. Vou colocar aqui o CNPJ, né? No caso aqui não vai ser o CPF, vai ser o CNPJ 12. E a minha inscrição municipal. Se não tiver inscrição municipal, não tem problema, basta deixar esse campo em branco. Razão social, aqui eu vou colocar uma razão social de Parker Software. Eu vou colocar a minha razão social de verdade aqui. Optante pelo Simples Nacional, se a sua empresa for optante pelo Simples. A partir dessa linha aqui, ó, a partir dessa linha Simples Nacional, incentivador cultural, já está tudo relacionado à emissão do RPS eletrônico. Então, se você utiliza o RPS eletrônico, você vai configurar esses campos aqui. Caso não utilize, basta deixar essa opção aqui, ó, desmarcada, como ela está agora, ó, desmarcada, e avançar, que depois nós vamos ver mais adiante, no próximo vídeo, como funciona o RPS eletrônico, que é obrigatoriedade em algumas cidades aí do Brasil, como São Paulo, Porto Alegre, Campos dos Goytacazes, São Sebastião do Caí. São cidades que já têm obrigatoriedade de emissão do arquivo fiscal para a prefeitura, né, contendo o movimento diário. Depois nós vamos ver mais adiante como funciona essa questão do RPS eletrônico. Então vou dar próximo aqui. Opa! CNPJ. Sim, aqui é 12517 meu CNPJ. Então, corrigir aqui. Vou dar próximo, ok. A tolerância são os minutos de atraso que vão ser tolerados pelo sistema até que o sistema continue a tarifar, a buscar já a próxima fração de hora, né? Caso assim, por exemplo, se o cliente está a 30 e nós temos uma fração de 30 minutos configurada e o cliente está a 32 minutos, vai dar saída a 32 minutos, ele não vai cobrar mais uma tarifa, mais meia hora por causa de 2 minutos só. Então aqui eu posso configurar, e é importante que todos os estacionamentos utilizem isso aqui, embora seja opcional. Caso você não queira utilizar, basta deixar 0, como eu coloquei agora. Mas é importante pelo seguinte, porque você pode estar atendendo um cliente quando esse cliente chegar, né? E quando você for atender o cliente que estava aguardando, ele já pode ter passado o período dos 30 minutos iniciais, ou da primeira hora, ou da primeira hora e meia, e iniciar uma nova tarifação. Então a gente sempre aconselha que deixe de 3 a 5 minutos
configurados de tolerância. Eu vou deixar 5 minutos aqui e vou partir para a próxima opção aqui. Horas para diária. Esse aqui é o total de horas para que o sistema calcule aquela permanência do cliente como uma diária. Por exemplo, se o cliente ficar 26 horas, automaticamente o sistema vai calcular uma diária e o restante em horas. Isso aí somente se caso você utilize a opção de diária, né? Então eu vou colocar aqui que minha diária tem 24 horas mesmo. Mas isso aqui caso você não utilize por tipo de veículo, por exemplo, o carro tem diária, mas a moto não tem importância. Depois mais para frente nós vamos ver ali como configurar isso aí por tipo de veículo. O limitar pernoite, aqui todos esses campos aqui na verdade são de configuração do pernoite. O limitar pernoite, ele vai limitar que o meu pernoite seja só dentro de um intervalo de horas, por exemplo assim, das 19 horas da noite até as 9 da manhã. Aqui eu vou colocar que o meu pernoite ele vai das 20 horas até as 7 da manhã, certo? Ou então eu poderia também desmarcar essa opção e selecionar que o meu pernoite vai ter 12 horas. Neste caso, independente do intervalo de horas que o cliente entrar e sair, ele vai considerar que a cada 12 horas é um pernoite. É importante também dizer que tanto a diária quanto o pernoite, se estiver configurado um valor lá nos tipos de veículos, que nós vamos ver depois, vamos ver daqui a pouquinho, se o cliente atingir o valor da diária ou do pernoite com o valor de horas, automaticamente ele vai assumir o valor da diária ou do pernoite. O cliente vai sempre pagar o que for mais barato para ele. Então nós vamos ver a próxima opção aqui, que é ordenar permanência por entrada. Ordenar permanência por entrada, na lista de veículos de permanência, vai aparecer primeiro os veículos que entraram por último. Então, estando marcada essa opção como está agora, os veículos que entraram por último vão aparecer primeiro na lista. Se estiver desmarcado, como eu desmarquei agora, os veículos que entraram por último vão aparecer por último na lista. Então, vou deixar marcada essa opção, vou dar próximo e vou para a configuração dos cupons e da impressão. Linhas extras é o número de linhas extras em branco para quem utiliza impressora matricial, aquela impressora que imprime através de um cabeçote de impressão, que leva uma bobina de tinta e outra de papel. Além da de papel, que é comum de todas as impressoras, nós temos a impressora térmica, que é aquela que imprime utilizando um cabeçote que esquenta o papel e sai, que é o papel amarelo, e também a impressora matricial, que é aquela que utiliza o papel branco e imprime utilizando tinta, utilizando ali uma fita, que é parecido com a fita de máquina de escrever. Então eu vou selecionar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, se eu utilizar uma impressora matricial, 7 linhas extras. Para quê? Para que dê um espaço do papel passar pelo cabeçote de impressão e saia ali na guilhotina onde se faz o corte manual do papel, né? No caso da impressora matricial, ela não tem a opção de corte automático que nem a impressora térmica tem. Então eu tenho que configurar linhas extras para que dê espaço de eu cortar o papel. Aqui eu vou deixar 0, como eu estou sem nenhuma impressora configurada neste computador ainda. Imprimir na porta LPT1. Esta opção ela é para quem utiliza aquelas impressoras mais antigas, geralmente são as matriciais mais antigas, que tem uma conexão com o seu computador aí, que é um pouquinho mais largo que essa conexão normal, que é a conexão USB que se usa hoje em dia, né? Então, quem tem essa conexão que se chama paralela, né, marca essa opção aqui.
sistema automaticamente manda imprimir naquela porta larga, né? Então ele manda todos os cupons lá para cupons demonstrativos lá para aquela porta paralela. Vou deixar desmarcado aqui. Sempre imprimir recibo na saída. Esta opção é para quem utiliza, quem gosta ou tem preferência de imprimir o recibo dos clientes, sempre imprimir o recibo dos clientes na saída. Por exemplo, o cliente retornou ao estacionamento quando ele for retirar o veículo e automaticamente, quando ele fizer o pagamento, o sistema deve imprimir o comprovante de pagamento para ele, ou seja, o recibo, né? Geralmente a gente utiliza essa opção desmarcada, como ela está agora. Por quê? Por economia de papel mesmo, né? Já que o atendente ali, caso seja solicitado um recibo pelo cliente, ele pode apertar a opção F4 do sistema e imprimir na hora ali o pedido, o recibo para o cliente. Cara, inclusive, esse recibo ele pode ser impresso em horários diferentes. Por exemplo, assim, o cliente saiu pela manhã do estacionamento e à tarde ele retornou no estacionamento e pediu o recibo do horário que ele esteve pela manhã. Não tem importância. O atendente vai apertar a tecla F4 lá da tela de atendimento, que vocês vão ver depois um outro vídeo, né? Em um outro Hangout nós vamos abordar isso. E ele vai fazer a impressão desse recibo para esse cliente. Vamos passar para a próxima opção aqui, que é o imprimir código de barras no ticket. Essa opção é para aqueles clientes que têm o seu estacionamento próximo a uma faculdade, a uma igreja, a qualquer estabelecimento que tenha uma saída massiva de pessoas no mesmo horário. Por exemplo, assim, vamos abordar uma situação de um estacionamento, por exemplo, que ele está situado ao lado de uma faculdade. Ao término das aulas, vamos supor às 23 horas ou à 1 da tarde, todos os alunos dessa faculdade procuram o estacionamento para retirar seus veículos e irem embora, certo? Então, cria uma fila de pessoas para serem atendidas no caixa, certo? Então, o que nós podemos fazer? Utilizando essa opção, no ticket de retirada do veículo, no cupom de retirada do veículo, aquele cupom que imprime quando a pessoa chega no estacionamento, ele vai junto um código de barras. Quando a pessoa vai sair, basta que você passe esse código de barras em um leitor de código de barras, que deve ser adquirido previamente e instalado no computador, e que o sistema automaticamente vai dar a saída desse código de barra, deste veículo dentro da tarifação, certo? Vai aparecer o valor, vai passar o cupom, vai aparecer o valor e o atendente vai efetuar a saída deste veículo. Então vou deixar essa opção marcada. Imprimir valores no ticket. Esta opção imprime uma pequena tabela de valores informando os valores do seu estacionamento. É importante ressaltar que existe uma resolução no Código de Defesa do Consumidor que o cliente tem que estar ciente do que ele irá pagar em qualquer estabelecimento. Por exemplo, assim, o cliente chegando no seu estacionamento, ele deve ser informado de quanto ele vai gastar deixando o veículo dele durante um certo período na permanência no seu estacionamento. Uma coisa que ajuda muito é essa mini tabela de valores, que geralmente sai o valor da hora e das horas das frações, e junto com ele no ticket, e serve inclusive como comprovante, né? Dizendo assim, não, o valor está impresso no seu cupom, então ele vai saber quanto que ele vai desembolsar aí no seu estacionamento. Geralmente todos os estacionamentos utilizam essa opção habilitar. Aqui essa próxima opção é o cabeçalho do cupom. E ele se refere a todos os cupons emitidos dentro do Parker. Seja ele um cupom de retirada do veículo
o recibo, demonstrativos de caixa, serviços, enfim, todos os cupons que são impressos na sua impressora matricial ou térmica, essa impressorinha de cupom, né? Então, a parte de cima do cabeçalho, vocês percebam que já configurou automático de acordo com o nome da minha empresa e os dados que eu digitei lá no segundo passo, lá que é os primeiros campos que a gente configura. Após essas primeiras informações, eu vou digitar as informações que eu quiser aqui. Isso aqui fica livre. Eu vou apagar essas informações que veio padrão aqui e vou digitar as informações que eu quiser aqui. Por exemplo, se eu quiser colocar o horário de funcionamento, posso colocar o horário de funcionamento. Ó, das 8 às 22, por exemplo. Ou se eu quiser colocar o telefone do meu estacionamento, ó, vou botar aqui 53-3302-7145. Então isso aqui fica livre para você digitar o que você quiser aqui, que vai ser impresso em todos os cupons. Por exemplo, assim, ó, uma outra opção também seria, se acaso perto do Natal eu quisesse deixar uma mensagem para os meus clientes: Feliz Natal e próspero Ano Novo. Poderia colocar aqui, e em todo o cupom, tanto de retirada do veículo quanto o recibo, ele seria impresso essa mensagem. Então vou deixar aqui só o horário de funcionamento mesmo, horário das 7 da manhã às 23 horas. Isso aqui são dados hipotéticos que eu estou colocando aqui, ou seja, dados de exemplo só. Cliquei em próximo. A próxima tela é de configuração dos mensalistas. Então aqui eu posso utilizar, caso o meu estacionamento seja um estacionamento privado, né, um estacionamento particular, eu posso habilitar a cobrança desses mensalistas e utilizar o módulo de mensalistas também como controle financeiro de quem está pagando em dia e de quem não está em dia, né? Caso eu seja um outro órgão, como um hospital, um shopping ou qualquer outro órgão público, eu posso deixar essa opção desmarcada e utilizar o cadastro de mensalistas para outros fins. Então aqui eu vou marcar essa opção de cobrança, que eu quero mostrar para vocês mais adiante, em um próximo vídeo, como trabalhar com os mensalistas, tarifando os mensalistas corretamente, cobrando mensalmente os mensalistas. Esta opção, não imprimir cupom para mensalistas. Ele não imprime o cupom de entrada do veículo para um mensalista. Quando um mensalista chega ao seu estacionamento, em vez dele imprimir aquele cupom de retirada do veículo, ele não imprime nada. Ele dá a entrada no sistema do mensalista, mas ele não imprime o cupom. A gente geralmente orienta todos os estacionamentos a imprimirem esse cupom pela seguinte situação. Vamos supor uma situação de uma família que tem um veículo, certo? Nós temos o pai, a mãe e os filhos. Mas vamos abordar a questão marido e mulher ali. O marido entra no estacionamento com o veículo, ele é um mensalista previamente cadastrado e deixa o veículo no estacionamento, sai com o seu cupom. Posteriormente, quando, por exemplo, a esposa dele retornar ao estacionamento, fica muito mais fácil para um funcionário seu ou até mesmo você conseguir identificar que aquela pessoa que está indo retirar aquele veículo é realmente um mensalista, é realmente o proprietário daquele veículo, né? E está autorizado a retirar aquele veículo. Então, estacionamentos que não queiram, que não tenham necessidade de imprimir este cupom, até mesmo por questões de economia de papel, podem deixar essa opção marcada, melhor dizendo. Pode deixar essa opção marcada que o cliente não vai imprimir.
o cupom somente para o mensalista. Aquele cliente que entra por hora, que não é cadastrado como mensalista, ele vai imprimir normal. O que é mensalista, ele não vai imprimir. Então eu vou deixar essa opção marcada aqui. Mensagem para mensalistas inadimplentes. Isso aqui é uma mensagem a ser impressa no cupom daquele cara que é mensalista. Por exemplo, se essa opção estivesse desmarcada, né, que no caso iria imprimir o cupom de retirada do veículo para todos os mensalistas, sairia uma mensagem se acaso o seu mensalista estivesse em débito no seu estacionamento, ou se ele no caso se ele não tivesse pago a sua mensalidade no estacionamento. Então eu deixo claro, obviamente, eu deixando essa opção marcada como eu pretendo deixar, ele não vai imprimir nada, porque não vai ter o cupom de retirada do veículo. Mas caso essa opção esteja desmarcada, né, ele vai imprimir o cupom normalmente, e aqueles que estiverem em débito com seu estacionamento, ele vai mostrar uma mensagem no cupom. Avisar quando entrar no mensalista. Essa opção serve justamente pelo nome que está apresentando aqui. Quando o mensalista entra quando se dá a entrada numa placa de um veículo que está cadastrada como sendo de um mensalista, o sistema vai avisar, vai informar o nome daquele mensalista, qual o plano que ele está enquadrado, né? E até mesmo se ele estiver inadimplente, ou seja, se ele estiver em débito, o sistema vai avisar que ele está em débito também. Também é importante para estacionamentos que querem ter um controle maior dessa questão de cobrança, deixar essa opção habilitada. Vamos clicar em próximo aqui. Acessos. Essa aqui é a última tela de configuração do sistema, onde nós configuramos os usuários que vão utilizar o Parker. No caso, aqui nós temos 2 usuários que vêm de fábrica, que vêm por padrão no sistema, que é o atendente e o administrador. Nós podemos aqui cadastrar, nós temos 3 botões aqui, que é o incluir, o excluir e o gravar. O gravar, notem que ele está desabilitado aqui, porque ele não teve nenhuma alteração do registro desse atendente. No momento que eu alterar alguma coisa aqui, vamos colocar assim, vamos tirar esse aqui, automaticamente ele habilitou aqui para mim gravar essa alteração. Eu clicando, esse usuário que era atendente virou atendente, sem o E no final. Então só vou colocar o E de novo aqui, notem que ele habilitou novamente esse botão. Eu gravei, automaticamente a informação já gravou ali com sucesso. Então aqui eu vou cadastrar todos os usuários ou todos os funcionários que irão utilizar o Parker, até mesmo para deixar de uma forma mais concisa e mais fácil de ser controlado a questão dos caixas, né? Então eu posso, por exemplo, aqui clicar nesse botão de incluir e criar um usuário para meu funcionário, que eu vou chamar ele de Leandro. Então eu vou colocar o usuário Leandro, nome completo, vou colocar Leandro Silva, e a senha, eu vou colocar aqui uma senha para este usuário. Aqui abaixo, onde diz permissões, eu vou selecionar quais áreas do sistema eu quero dar permissão de acesso para esse usuário. Se ele for somente um atendente do sistema, só a pessoa que irá operar o sistema e que não terá acesso não terá nenhuma informação dentro do sistema, basta deixar todas as opções desmarcadas. Se acaso eu quiser, por exemplo, dar acesso a alguma coisa para ele, eu venho aqui e marco a opção que eu quero dar acesso. Por exemplo, aqui eu vou dar a opção de sangria de caixa e suprimento de caixa, ou seja, colocar dinheiro no caixa e retirar dinheiro do caixa.
Vou gravar, automaticamente o seu usuário Leandro, com essa senha informada, vai aparecer lá naquela tela inicial, lá onde se digita a senha, para que esse usuário consiga entrar com a senha dele e que tudo que ele fizer dentro do sistema fique gravado o que ele fez com o nome dele, associado ao nome dele. Caso eu queira criar um usuário administrador, vamos criar um novo usuário aqui, certo? Eu vou colocar o nome aqui de Rafael. Usuário Rafael. E o nome completo, Rafael Silva. Vamos mandar Silva novamente. Vou digitar uma senha para o Rafael. Eu quero colocar esse usuário agora como administrador, ou seja, ele vai ter permissão, acesso a todo o sistema, inclusive a alterar as configurações do sistema. Por exemplo, essa opção pode ser utilizada para um sócio que você tenha do estacionamento ou uma pessoa que você tenha muita confiança, que poderá alterar todas as configurações do sistema, terá acesso a tudo dentro do sistema. Então eu vou marcar essa opção administrador, automaticamente essa opção aqui, ela sobrescreve todas essas demais permissões que estão aqui separadas e vou gravar. Automaticamente aqui eu criei o usuário Leandro e criei o usuário Rafael. Vou clicar em concluir, em voltar e pronto, o Parker está configurado. Agora vamos cadastrar um tipo de veículo, ou seja, os tipos de veículos que nós recebemos no nosso estacionamento, e vamos cadastrar também os valores de hora, de meia hora ou de frações diferentes para esse veículo que nós vamos cadastrar agora. Então eu vou em cadastros, tipos de veículos, vou clicar em incluir e vou digitar aqui o tipo do veículo. Por exemplo, vou colocar carro, certo? O carro, eu tenho 60 vagas no meu estacionamento para ele. Então vou colocar em lotação 60. Mesmo que aqui esteja configurado uma lotação, o sistema, após esse número que foi configurado aqui, por exemplo, eu poderia colocar 10 aqui, que eu poderia ter 60 veículos no meu estacionamento. O sistema não limita ao número de vagas que estão cadastradas aqui na lotação. Então, isso aqui serve mais para um controle mesmo. Desculpe, mas ao vivo é assim mesmo. Lotação, então 60. A primeira opção de tarifação é a cortesia. Então eu posso determinar que determinado tipo de veículo tem cortesia até alguns minutos. Por exemplo, no caso de shoppings, hospitais, há situações em que até 1 hora o cliente fica estacionado de graça, não paga nada, ou seja, cortesia. Cortesia é quando o cliente não paga nada. Então aqui, por exemplo, se fosse 1 hora, eu colocaria 60 minutos. Se fosse 2 horas, 120 minutos. Se no caso você tem uma tolerância, que é aquele caso que a gente configurou lá na tabela, lá no assistente de configurações, inicial, né? Lembrando que aquela tolerância lá do assistente de configuração, ela não funciona na primeira fração de horas, só após a primeira fração é que ela vai assimilar aqueles 5 minutos que nós configuramos lá. Caso você deseje configurar uma fração também na entrada, o que não é muito aconselhável por questão de fraude mesmo, né? Por exemplo, você tem um funcionário que de repente vai agir de má fé com você, então aqui a gente deixa 0. Caso queira configurar uma tolerância na entrada, pode colocar aqui, que automaticamente o sistema até 5 minutos não vai cobrar nada. Então vou deixar 0 aqui, porque eu não tenho cortesia na entrada. Valor dos primeiros 15 minutos, ou seja, o valor dos primeiros 15 minutos da entrada do cliente.
Se acaso você trabalhe com a fração de 15 minutos, ou em cidades que o fracionamento de 15 minutos é obrigatório, nós temos cidades aí no Brasil que o estacionamento ele é obrigado a tarifar de 15 em 15 minutos. Então você vai utilizar essa opção. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, R$2, certo? Valor dos primeiros 15 minutos, R$2. Dos 15 minutos restantes, R$1, por exemplo, né? Então se ele ficasse meia hora, 30 minutos, ele pagaria R$2 mais R$1 da hora dos 15 minutos seguintes. Então vou colocar 0 aqui, porque a gente não vai utilizar essa opção. Valor dos primeiros 30 minutos, ou seja, meia hora. Os primeiros 30 minutos se referem, como o próprio nome diz, e também igual aos 15 minutos, aos primeiros 30 minutos que o cliente fica no estacionamento. Os seguintes são as frações seguintes, ou seja, após uma hora, após os próprios 30 minutos, ou seja, assim, ó, se a gente colocar R$2 aqui, opa, tem um 0 a mais, a gente poderia configurar aqui R$1, por exemplo, né? Então o sistema, como ele iria se comportar dessa forma? Ele iria cobrar os primeiros 30 minutos e mais uma fração de 30 minutos referente aos 30 minutos seguintes. Se o cliente ficasse 1h30, ele iria cobrar os primeiros 30 minutos e 2 30 minutos seguintes, referente aos 30 minutos seguintes, ou seja, 2 30 minutos e 2 vezes R$1 nos minutos seguintes, ou seja, R$4. Então nós vamos colocar 2 aqui, 1 aqui e vamos partir aqui para a opção 4. A opção 4 é para, no caso bem específico para shoppings e hospitais, que até uma fração de hora tem um valor fixo estipulado. Por exemplo, assim, vamos simular aqui que nós não tivéssemos a fração de 30 minutos. Que o cliente, quando chegasse até os 180 minutos, ou seja, 3 horas, né? 1 hora e 60 minutos vezes 3, 180. Até as 3 horas, ele pague R$10. Então, nas primeiras 3 horas, independente se ele ficou 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 1h30, ele vai pagar R$10. Vamos deixar essa opção desabilitada. Vamos habilitar novamente aqui a nossa meia hora, para que a gente consiga visualizar melhor depois o módulo de atendimento. Valor da hora. Aqui é o valor da minha hora cheia, né? Então, por exemplo, assim, se o cliente ficou 45 minutos, certo? 46 minutos, automaticamente o sistema vai cobrar, deixaria de cobrar a meia hora e passaria a cobrar a hora cheia. Então eu vou colocar aqui que minha hora é R$3, que é o valor de 30 minutos mais os 30 minutos seguintes. Poderia ser diferente, poderia ter aqui ser 50 centavos, por exemplo, e cobrar como? E como que ele iria cobrar nesse caso? Ele iria cobrar até 30 minutos R$2, passando a tolerância, ele passaria para a hora, e somente depois de 1 hora ele retornaria para o valor de 30 minutos seguintes. Ou seja, se o cliente ficar 1h25, ele vai cobrar R$3 a primeira hora e 50 centavos da meia hora seguinte. Então vou colocar R$1 aqui novamente, estava somente simulando. Hora seguinte, valor da hora seguinte, é a mesma situação dos 30 minutos. É o valor que eu cobro pela hora que passou, né? Então vou colocar aqui R$2,50, certo? Então como que o sistema vai se comportar nesse caso? Valor da hora, até a primeira hora R$3, passando
dessa hora, dessa primeira hora, os primeiros 60 minutos aqui no caso, né, 1 hora, ele pegaria os 30 minutos seguintes, né, e após o 1 hora e 45 minutos, ele passaria a cobrar 1 hora e a hora seguinte, e assim sucessivamente até ao término, até a saída do cliente. O pernoite é aquela situação que nós estávamos vendo lá no assistente de configuração. Ou seja, aqui você vai configurar que dentro daquele período de horário estipulado lá no assistente de configuração, ou então o número de horas tipo pernoite, que vai ter um valor. Por exemplo, vou colocar que é R$12 aqui o meu pernoite. Se o cliente entrar e estiver dentro do intervalo que eu configurei lá no assistente de configuração e ultrapassar o valor do pernoite ou chegar no valor do pernoite, o valor somado das horas seguintes, frações de 30 minutos e as seguintes, ultrapassar ou encostar ao valor, se for igual ao valor do pernoite, ele irá cobrar o valor do pernoite e não aquele monte de horas e frações de horas. Ele vai sempre pagar o que for mais barato. Então vou colocar aqui R$12 no meu pernoite. E a diária funciona da mesma forma, levando em conta as horas da diária que foi configurado anteriormente lá no assistente de configuração. Então vou colocar a minha diária, custa R$30. Pronto, nós já configuramos o sistema. Vou apertar um ESC aqui para sair, um ESC novamente. Eu já posso entrar aqui na tela de atendimento e começar a atender meus clientes. Nós vamos ver agora no próximo vídeo como realizar o atendimento aqui na tela de atendimento. Essa aqui é a tela que você vai trabalhar sempre aí no parque. Obrigado, boa noite a todos e até a próxima.